aprendi uma coisa em Deus. É interessante que Deus ele se apresenta de uma forma especial. Se vocês lerem os Salmos, por exemplo, dificilmente vocês vão ver o Salmo onde não está escrito a palavra justiça, de alguma forma, ou direito, porque Deus ama justiça. A coisa que mais a Bíblia fala que Deus ama é a justiça. Diga assim: Deus ama a justiça. Então, toda injustiça, tudo que é injusto, é repugnante diante de Deus. Estão me entendendo? Quando alguém é injustiçado, não é só a pessoa que está sendo injustiçada. Aquele que está fazendo injustiça, ele está se tornando inimigo de Deus. Vou falar de novo. Aquele que está fazendo injustiça, está se tornando inimigo de Deus. Então, se em alguma maneira, de alguma forma, em algum lugar, por alguma pessoa, por alguma organização, alguém fez injustiça contra ti, não fica chorando, essa pessoa se tornou inimigo de Deus. Uau! E Deus irá lutar por ti. Amém? Porque a Bíblia diz que o trono de Deus está alicerçado, o alicerce do trono de Deus é justiça e retidão. Então, se a coisa mais importante, a base, aonde está fundamentado tudo aquilo que Deus faz, é com base na justiça. Todas as vezes que burlamos, que somos injustos, todas as vezes que de alguma forma somos injustiçados, tem muito a ver com Deus. Amém? Estão entendendo? Agora, existe uma passagem na Bíblia que me causa realmente, eu amo essa passagem, que a Bíblia diz que a justiça e a paz, a justiça, e a palavra original é o shalom de Deus, se beijam. Porque a justiça de Deus tem um sinônimo e é feita pelo conceito da restituição. Toda a justiça de Deus é uma justiça de restituição. E a palavra shalom vem do conceito de restituição. Então, por isso que a justiça beija o shalom, significa quando a justiça, e o conceito de justiça é a restituição, ela se encontra com o shalom, que vem do conceito de restituição, apesar de ter sido traduzido em português como paz. Diz assim: esse é um momento especial para Deus. Ou seja, como é que Deus faz justiça? Restituindo. E a restituição sempre é maior do que a perda. Diga assim: a restituição sempre é maior do que a perda. Diga de novo: a restituição sempre é maior que a perda. Amém? Então, nós servimos um Deus. Aquilo que mais fala que Deus ama, não tem outra coisa que Deus ama tanto quanto a justiça. A justiça é a coisa que mais Deus ama. 7 vezes na Bíblia diz: Deus ama a justiça. Deus ama a justiça. Diga: Deus ama a justiça. Uau! Então, se tu está com o coração duro, e diz: as pessoas se esquecem, estão me usurpando, entenda uma coisa: Deus irá fazer justiça por ti. Porque Ele é o Deus da justiça e da restituição. O Deus do shalom. O nome dEle é Shalom. O nome dEle é Jeová Shalom. Deus da paz, ou Deus da restituição. Amém? Então fica tranquilo. Os teus inimigos
se tornaram inimigos de Deus. Então não tenta fazer justiça pelas próprias mãos. Deixa o Senhor fazer justiça no teu lugar e Ele restituirá para ti muitas vezes mais. Confia nele e mais Ele fará. Hoje eu quero convidar, está junto conosco aqui, um amigo de longa data, um chileno, muito querido, acho que vai se tornar gaúcho daqui um pouco, está sonhando. Rodrigo Tapia, nós temos tido uma parceria já de muitos anos, 15 anos, 20 anos, nem sei quanto tempo, mas desde o início, quando ele está aqui no Brasil, ele é líder do Instituto Transforma, e o Instituto Transforma, Rodrigo, eu já falei ontem, ele tem sido como se diz, muito perseverante, porque Deus está falando coisas para a igreja hoje. E nós precisamos estar atentos. E Rodrigo, ele tem batido nessas coisas, tem trazido homens de Deus aqui para o Brasil, tem oportunizado. Eu, pessoalmente, sou muito grato a Rodrigo. Ele me colocou em contato com muitos homens de Deus que tive a oportunidade de conhecer, que hoje convivo. Foi graças ao Rodrigo, e eu quero reconhecer e agradecer publicamente, Rodrigo, muito obrigado por isso. E ele estava aqui ministrando ontem, na Escola do Reino conosco, e hoje ficou aqui, mora hoje atualmente em Curitiba, e ele está conosco, ficou hoje à noite. Por favor, Rodrigo Tapia, chileno, mas já fala um bom português. Vamos dar um aplauso, honrando Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo aqui no nosso meio, bênção sobre tua vida, muito grande. Fica à vontade. Um público é teu, um púlpito é teu, e o tempo é teu até um limite. Benção. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, shalom, shalom. Que bom estar neste lugar novamente. Eu estou tentando lembrar quando foi que eu estive aqui, exatamente no dia domingo, num culto, foi talvez 1 ano e meio atrás, por aí, eu acho que eu estive aqui. Ainda lembro da palavra que eu ministrei nessa oportunidade. Estou lembrado, nem sempre lembro, mas estou lembrado da palavra que ministrei. E obrigado, não, ao apóstolo Ricardo pela oportunidade, não, de estar aqui nessa noite ministrando neste lugar. E a nossa intenção é que Deus fale conosco. Esse é o nosso desejo, que Ele nos instrua, nos capacite. Como Ele falou, eu estou aqui já há 20 anos, aqui no Brasil. Tenho uma maravilhosa esposa brasileira, mineira. Tem algum mineiro aqui? Mineiros? Tem algum mineiro aqui ou não? Não tem. Ela gosta muito do pão de queijo, eu também gosto. E ela fala, ué. Glória a Deus. Muito bem. Tem uma palavra que tem me impactado nos últimos anos poderosamente e tenho sido edificado através dessa palavra e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Jesus era um homem de oração. Jesus orava. E o estilo de vida de Jesus era de oração permanente. Quando a gente revisa o Novo Testamento, vê vários episódios, momentos em que ele orava. E os líderes religiosos de Israel, os fariseus, saduceus e outros, eles também oravam. Mas Jesus fez algumas comparações em relação ao tema da oração que os fariseus tinham. Em alguma oportunidade ele disse, olha, que tinha um fariseu que orava consigo mesmo. Ou seja, ele não estava orando para Deus, ele orava consigo mesmo.
E observando esse estilo de vida, de oração, um dia, um discípulo dele, a Bíblia não diz qual deles, mas aí no livro de Lucas, de capítulo 11, versículo 1, diz: e aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Quando a gente revisa o Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento, a gente descobre muitas orações. Orações de Abraão, orações de Moisés, de Neemias. Tem muitas orações de Neemias. E outras. Muitos salmos são orações. Então é muito relevante esse momento em que esse discípulo, que não sabemos o nome dele, pergunta para Jesus, depois de ver que Jesus está voltando de algum tempo em que ele está orando, e disse: Senhor, ensina-nos a orar. E qual foi a resposta de Jesus diante da petição desse discípulo? Então, ele disse: orai, pois, e aqui então nós vamos a trabalhar com o texto de Mateus, de capítulo 6. Se você quiser acessar ou abrir a sua Bíblia, Mateus 6, Jesus disse assim: pois, orai, pois, da seguinte maneira. Acredito que a maioria de nós cresceu num contexto dentro do catolicismo, e a gente se vinculou com essa oração do Pai Nosso como um tipo de punição, de penitência. Muitas vezes falava, se a gente ia confessar um pecado, uma ofensa, então, bom, ora 10 Ave Marias, 20 Pai Nossos. Então, a nossa vinculação com essa oração que Jesus nos ensinou não foi uma vinculação muito legal, porque a gente perdeu o fato de entender que Jesus não estava dizendo para nós repetirmos essa oração. Vou falar novamente. Jesus não está insinuando para esse discípulo, ou para nós, que nós devemos repetir essa oração. Ele vai nos ensinar princípios fundamentais para quando nós orarmos a Deus. Se a gente lê ou repete essa oração do Pai Nosso, a gente vai demorar 30 segundos e acabou. E acredito que a maioria de nós, os que... Eu não participei do catolicismo, eu cresci dentro da igreja evangélica protestante. Meus 4 avós lá no Chile, eles eram cristãos evangélicos, um casal deles era batista, o outro casal de avós, eles eram pentecostais. E então, eu diria assim, um tipo de uma base baticostal. Não sei se existe isso, baticostal. Mas tudo bem. Então, eu cresci no ambiente de oração, sabe? Nas igrejas se orava muito. Mas eu também, lá na igreja, eu não aprendi a orar baseado nos conteúdos do Pai Nosso. Então, veja bem, quando Jesus disse: orai, pois, da seguinte maneira. Orai, pois, da seguinte maneira. O que Jesus está dizendo para nós é: quando vocês forem orar, deixem-se guiar
deixe-se conduzir na oração pelos seguintes princípios. E aqui então a gente vai descobrir alguns elementos bem importantes. O primeiro deles é que Jesus disse que nós devemos falar para Deus em oração e chamar Ele de Pai. Pai. Sabe, em todo o Antigo Testamento, em toda a história da nação de Israel, na Torá, na lei, Deus não é conhecido como Pai. Em todo o Antigo Testamento aparecem apenas 12 ou 13 referências a Deus como Pai. Alguma vez o rei Davi chama Deus de Pai. E Salomão, talvez em alguma oportunidade também, ele chama Deus de Pai. As outras referências, se referindo a Deus como Pai, são referências em relação a que haverá em algum momento, lá para frente, um povo que chamará Deus de Pai, que haverá um filho que chamará Deus de Pai. Mas são referências proféticas, algo que vai acontecer lá no futuro. Então, quando Jesus vem, ele de muito cedo, e aparece uma primeira referência lá, quando ele tem 12 anos de idade, vocês lembram que ele ficou perdido lá em Jerusalém? E então ele, quando Maria e José encontram ele lá, discutindo, conversando, argumentando com os doutores da lei, ele tinha 12 anos, ele diz: vocês não sabiam que nos negócios do meu pai eu devia estar? Ele chama Deus de Pai. E a gente vai descobrir em todo o Novo Testamento que Deus é chamado de Pai pelo menos 250 vezes. Quando Jesus fala Pai, e ele então diz Pai nosso que está nos céus, ele está usando uma expressão que no hebraico é a palavra Abba. Abba. Que significa papaizinho. Era a forma em que as crianças judias chamavam o seu pai, papaizinho, sabe, numa proximidade, intimidade. Então Jesus diz: quando vocês forem orar, quando forem falar com Deus em oração, chamem Ele de papaizinho. Sabe, muitos de nós tivemos experiências muito difíceis com os nossos pais, com a nossa paternidade. E para muitos é muito difícil se aproximar de Deus como Pai, porque o referente que tem de pai foi muito ruim. Não estou falando isso como algo que sempre aconteceu, mas é evidente para todos nós as fragilidades, as faltas, os erros, os pecados de nossos pais. Então, para muitos, se aproximar de Deus e chamar Ele de papaizinho, pai, representa um conflito. Mas Ele, antes de sermos gerados no ventre de nossas mães, pelo nosso Pai, o Deus e Pai Celeste, foi Ele quem nos gerou. A nossa existência nesse planeta veio por causa de uma determinação, de uma decisão
do Pai dos céus. Foi Ele que almejou, desejou e permitiu que nós fôssemos gerados e nascêssemos nesse mundo. A sua vida, a sua existência depende absolutamente do Pai dos céus que determinou que você viesse para esse mundo. Por isso, Jesus diz: orem e digam: Pai nosso, que está nos céus. Mas essa expressão também é importante quando ele diz Pai nosso que está nos céus, porque para muitos falar dos céus é uma questão de falar algo que está muito longe, muito distante, mas a expressão aqui original não está falando assim. Céus pode ser o lugar mais distante, na galáxia mais distante do universo, mas céu também, biblicamente, é aqui onde eu estou parado. Significa que Deus está a uma oração de distância. Eu só abro a boca e Ele ouvirá a minha voz. Ele não está longe. Ele está longe, mas Ele também está aqui, do meu lado, próximo, e disposto a ouvir a minha voz. E a partir daqui, Jesus vai nos ensinar que nós devemos pedir. Pedir é um princípio do reino de Deus. Pedir. E veja bem, então eu pergunto para vocês, qual que é a primeira petição? Qual será a primeira petição? Depois que a gente lê, Jesus disse que devemos chamar nosso Deus de Pai. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Significa, Jesus está dizendo que nós devemos pedir para que o nome de Deus seja santificado. Nas Escrituras, o nome da pessoa representa a pessoa, a própria pessoa. Falar de nome é falar da pessoa. Santificado seja o Senhor, seja santificado o teu nome. Significa que Ele seja colocado no ponto mais alto de honra, de reconhecimento. Jesus está colocando as coisas no devido lugar. Ele, a partir dessa petição, será um total de 5 petições que nós devemos considerar em nossas orações. E a primeira tem a ver com Deus, com a pessoa dele, com o nome dele. Na Escritura, nós somos advertidos, num dos mandamentos, dos 10 mandamentos, em relação a gente ter cuidado em usar o nome de Deus em vão. Eu ouço permanentemente pessoas usando o nome de Deus. Ai, Deus dos céus, Deus me perdoe. E assim vai. Comece a pensar em quantas expressões que usamos quando a gente passa por algum momento, alguma dificuldade, e a gente usa sem ter noção em relação a usar o nome de Deus de maneira leviana. Santificar o nome de Deus significa também não usar o nome dele por qualquer motivo, mas ciente de que eu estou reconhecendo nas minhas palavras,
o que é verdade em relação à pessoa dele. Não usar o nome de Deus em toda e qualquer circunstância. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. Tem a ver com Ele, com a pessoa dele. Ele deve ser o centro da minha vida. Por isso é a primeira petição, tem a ver com Ele. Segunda petição. Venha o teu reino. O que significa venha o teu reino? Significa que nós devemos pedir para que o governo dele seja manifestado aqui na terra. O governo dele seja estabelecido aqui na terra. Que venha o teu reino. O reino dele tem uma aplicação prática. É o plano de Deus, o desejo dele, que o governo dele seja estabelecido aqui entre os homens, aqui na terra. Por isso, essa petição está complementada pela seguinte expressão: seja feita a tua vontade onde? Na terra. Como? É no céu. A vontade de Deus é feita de maneira perfeita nos céus. A vontade dele é feita. Ele é obedecido. Ele é honrado. Mas onde a vontade de Deus, de uma maneira ampla, não era feita, era aqui na terra. E Jesus disse: quando vocês orem, orem para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Porque quando a vontade dele é feita aqui na terra, começando pela minha própria vida, pela vida da minha família, na cidade, na nação, quando a vontade dele então é feita, significa que ele está estabelecendo seu reino, seu governo, de maneira prática, de maneira efetiva. E Jesus diz: orem, orem, peçam, para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Jesus não vai explicar todos os aspectos e lugares onde a vontade dele deve ser feita, mas ele diz: peçam para que venha o seu reino e a vontade seja feita aqui na terra. Na minha vida, na sua família, no seu casamento, na prefeitura, no sistema de educação, em todo lugar, que a vontade dele seja feita. Nós, quando oramos, estamos conversando com Deus em relação ao que nós estamos fazendo junto com Ele. Conversamos com Ele, oramos. A oração do Pai Nosso é como um esqueleto, com os princípios. E a gente deve acrescentar a carne em cada ponto, preencher. A gente deve depender e confiar no Espírito Santo quando a gente for orar, pedir para que Ele nos guie em cada um desses pontos, essas petições. E as duas primeiras petições, a primeira tem a ver com Deus e a segunda tem a ver com o plano dele, que é estabelecer o seu governo aqui na terra. Em terceiro lugar, a terceira petição, no versículo 11, diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso. E aqui a gente tradicionalmente pensa e acha que aqui está falando desse pão que a gente compra, não? Aquele pão francês, quentinho, gostoso, de manhã, sabe? O pão. Mas eu acredito que todos nós lembramos que em alguma oportunidade o próprio Jesus disse
não só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, o pão mais relevante, mais importante, supremamente importante, é isso aqui. Esse é o alimento mais importante. A cada ano eu pego uma Bíblia diferente e uso ela para meditar e ler e estudar durante um ano. E há uns 3 anos atrás, alguém me deu uma Bíblia em espanhol, uma versão, e eu comecei a meditar nessa Bíblia e descobri várias coisas interessantes nessa Bíblia, nessa versão, em espanhol. E veja bem, quando eu cheguei aí em Êxodo, de capítulo 16, quando o povo de Israel começa a murmurar, porque eles têm fome, eles começam a murmurar e eles começam a pedir para Deus alimento, Deus vai responder, porque Ele é um pai que sustenta, que cuida dos seus filhos. Mas o primeiro que surgiu antes dele enviar o alimento foi a murmuração, a queixa desse povo. E então, em algum momento, e aí no capítulo 16 de Êxodo, disse Deus a Moisés: então o Senhor disse a Moisés, versículo 4, eis que vos farei chover pão do céu. E o povo sairá e colherá a porção de cada dia. Eu estou lendo aqui a versão em português, a King James. Mas a palavra original para a porção, na língua original, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a palavra de cada dia. A palavra de cada dia. Por que utiliza essa expressão, a palavra de cada dia? Porque tudo que existe veio à existência por causa de uma palavra de Deus. E por isso ele diz: se alimentem da palavra de cada dia. Porque Deus declarava e o maná caía e eles comiam. Eles comiam a palavra de Deus. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Eu tenho absoluta certeza, que as pessoas, que as famílias, que as nações que se alimentam dessa palavra não terão falta do pão material. Porque para Deus, mais importante do que o pão material é esse pão espiritual, essa palavra. Mas Deus, como Pai, Ele está pronto, disposto, e Ele quer dar aquele pão material, a cobrir aquelas necessidades materiais, que vão além apenas de comer pão, um gostoso pão francês. Deus deseja suprir todas as nossas necessidades. Mas o texto diz, nos dá
o nosso pão de cada dia. Ele não está dizendo, peçam para suprir a necessidade de aqui a uma semana, um mês, um ano. Ele diz, peçam e confiem e descansem, pedindo para serem supridas as suas necessidades de hoje. Por que ele faz isso? Porque o Deus que supre as necessidades de hoje, Ele estará amanhã também para suprir as nossas necessidades. Sabe, a gente deve confiar e descansar nele. Sabe, todo o estresse, toda a ansiedade, toda a preocupação vai embora, porque nós acreditamos que o Deus que supriu para mim hoje, Ele vai suprir para nós amanhã também. Então nós somos livres e descansamos. Amém? Logo, no versículo 12, Jesus acrescenta aqui uma quarta petição. Diz, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ele está indicando, está dizendo que, na verdade, nós ofendemos a Deus. Portanto, quando nós oramos, devemos lembrar, e Ele vai nos lembrar quais são as ofensas. E eu então, devo pedir ser perdoado pelos pecados que eu tenho cometido. Mas antes dele otorgar o perdão, ele diz que nós devemos pedir perdão a Ele para sermos perdoados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantos aqui já foram ofendidos? Quem foi ofendido? Todo mundo foi ofendido. Quantos já ofenderam? Jesus inclui esse elemento aqui na oração do Pai Nosso, porque Ele sabe que nós lidamos com ofensas dos outros contra nós, mas também nós lidamos com ofensas que nós temos cometido contra os outros. E Ele quer que essa questão seja tratada nas nossas orações e que resolvamos isso. Mas o caminho é, eu te perdoo, disse Deus, mas você deve perdoar a todos aqueles que te ofenderam. Ou seja, o perdão de Deus é condicional ao fato de nós termos perdoado de todo o coração as ofensas dos outros. Veja, Jesus finaliza a oração do Pai Nosso e Ele imediatamente introduz esse tema. Veja o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. O perdão que Deus otorga é condicional ao fato de eu perdoar a todos aqueles que me ofenderam. E sabe, eu tenho uma excelente boa notícia nessa noite para você. Até o último dia da sua vida, você vai ser ofendido.
consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, você vai ser ofendido. Pedro, ciente dessa questão, ciente disso e conhecendo como pensavam os líderes religiosos, um dia vai e fala com Jesus, diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofender? Até 7. Tinha um ensinamento rabínico que dizia que nós devemos perdoar até 3 vezes por dia, a cada dia, aquele que me ofender. Então, Pedro, achando que ele estava sendo bonzinho demais, ele diz: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes. Olha, está ultrapassando o ensinamento rabínico. Mas Jesus responde para Pedro e diz: Pedro, não é uma questão de número de vezes. Você deve perdoar 70 vezes 7. Ele está dizendo: você deve perdoar toda vez que você for ofendido, você deve perdoar. Seu estilo de vida deve ser estilo de vida de perdão, de perdoar aos outros. Porque se a gente não perdoa, a comunhão com Deus está cortada. Não temos como pedir a Ele sermos perdoados. E a última petição é: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está sendo muito coerente, muito realista, porque Ele sabe, assim como Ele próprio teve que enfrentar a tentação, nós seremos tentados a ofender a Deus. Seremos tentados a quebrar a lei. Seremos tentados a pecar. E vocês sabem muito bem a diversidade de tentações que a gente pode receber. Em todos os campos, de todos os tipos. E Jesus, então, sendo tão realista, ele disse: olha, não confiem na vossa capacidade de vencer a tentação. Sejam realistas, serão tentados. Mas orem, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não confie na sua própria capacidade humana para enfrentar a tentação. Sabe, Jesus foi tentado. E sabe como ele respondeu para cada uma das tentações que o diabo apresentou? Para cada uma delas, Jesus disse: escrito está. Escrito está. Escrito está. Sabe, o diabo vai se afastar quando ele vier para tentar, apenas quando você disser: escrito está. E você não confiar na sua própria capacidade para enfrentar a tentação. Está sendo assediado por algum tipo de tentação? Peça para Deus ficar livre da tentação. Mas diante da sugestão que o diabo vai apresentar, responda com essa palavra e diga: escrito está. Deus
disse isto, isto, isto. Não confie na sua própria capacidade. Confie em Deus e na sua palavra para vencer toda e cada uma das tentações que você terá que enfrentar. Então, vamos finalizar orando. Mas vamos finalizar orando e refletindo o Pai Nosso. Se quiser fechar seus olhos, fique à vontade. E vou pedir para você se aproximar de Deus como aquele papaizinho que Jesus nos ensinou. E fale para Ele, papaizinho, com toda confiança, com liberdade. Se não está acostumado a chamar Ele de papaizinho ou de pai, agora, em nome de Jesus, que seja quebrada essa barreira e chame Ele de pai, de papaizinho. É muito provável que talvez não teve bons exemplos, talvez seu próprio pai humano falhou, pecou, ofendeu, mas o Deus dos céus, Ele é um pai bom, perfeito, justo, próximo. Foi aquele que te gerou, foi aquele que te sustentou até hoje. Fale para Ele, diga que bom que eu tenho um Deus, um Senhor, que é o meu Pai. Sim, Senhor. Obrigado, papaizinho. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Que bom termos o Senhor como Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Muito obrigado. Mas fale para Ele também. E peça que o nome dEle seja santificado. Que Ele seja honrado, seja amado, desejado. Que o nome dEle seja honrado em toda circunstância, em todo momento. Que o nome dEle seja santificado, que Ele seja colocado no ponto mais alto de reconhecimento. Que o nome dEle seja santificado. Peça que o reino dEle venha. Peça que o governo dEle venha e seja estabelecido solidamente na sua própria vida, em primeiro lugar, o reino, que Ele governe, que Ele seja rei do seu coração, rei dos seus pensamentos, que Ele seja rei do seu casamento, que Ele governe a sua família, que a vontade dEle seja feita aí na sua família, que a vontade dEle seja feita nessa cidade, em Teutônia, que a vontade dEle seja feita no Rio Grande do Sul, que a vontade dEle seja feita no Brasil, que em cada nação da terra, que as pessoas o obedeçam, o amem. Peça pelo pão, pelo alimento espiritual. Coloque essa palavra como o mais importante pão. Se alimente dessa palavra dia após dia, cada dia. Conheça, medite, estude essa palavra cada dia, se alimente dela em primeiro lugar. Mas também peça para Deus pelas necessidades, porque Ele está pronto e disposto a suprir cada necessidade material, física que nós temos. Está precisando de trabalho, peça para Deus. Peça também para Ele ser perdoado ou perdoada, mas peça para Ele mostrar, revelar e lembrar
se tem alguma pessoa que te ofendeu e você não perdoa. A expressão no idioma original é: solta as nossas dívidas, solta os nossos pecados, assim como nós soltamos aqueles que nos ofenderam. Está segurando alguém, não soltou alguém, não liberou alguém, peça para que Ele te ajude a perdoar, mas tome a decisão e diga: eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu marido, eu perdoo o meu filho, eu perdoo a cada um daqueles que me ofenderam. Todos nós temos sido ofendidos. Solta aquele que te ofendeu. Talvez te ofendeu há 20 anos, 30 anos, mas ainda você está segurando ele do peito e não soltou ele. Solta, perdoa. Talvez a ofensa foi extremamente grave, foi difícil, e ainda você carrega com as marcas dessa ofensa. Perdoa, porque então Deus vai te perdoar e vai te libertar. Perdoa aquele que te ofendeu. Solta, em nome de Jesus. Perdoa. Seja livre. Perdoa. Pensa também nessa noite que o Senhor te guarde das tentações. Peça para que Ele te ajude a vencer o mal. Te dê a capacidade em Jesus para vencer as tentações. Será que está experimentando há algum tempo algum tipo de tentação específica? Você sabe que a orientação, a tentação é para fazer algo errado, algo que contraria a lei e os mandamentos do Senhor, e está aí lutando. Fale para o diabo e diga: escrito está, escrito está. Vença a tentação em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou como orarmos. Que teu Santo Espírito nos guie, Senhor, a cada dia para orarmos de acordo com os princípios certos. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos ensinou como nós devemos orar. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, nessa noite de hoje, Tua glória. Estende a Tua mão, vamos orar pelo pastor Rodrigo, pela família dele, a esposa dele. Pai, que Tu dê graça, Rodrigo, sua esposa, todo o trabalho, a incumbência que Tu deste para ele, Tua bênção esteja sobre ele, Teu cuidado. No nome de Jesus, te agradecemos, para a honra e glória de Jesus. Muito obrigado. Rodrigo, uma alegria, bênção demais ter estado contigo esse final de semana aqui. E eu quero te fazer um desafio realmente, que a gente possa aprender. Outro dia o Rodrigo compartilhou comigo essa palavra, que quando falava que Deus fazia chover o maná, e
e dava porção, e a porção, em algumas traduções diz a porção de cada dia, mas a palavra ali é dabar. A palavra dabar no hebraico significa a palavra de cada dia. Ou seja, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, assim como, porque a palavra de Deus é substância, como aquele pão era substância, a palavra de Deus é substância para nós. Então, todo dia leia a palavra de Deus, todo dia busque a Deus, ore, tenha o teu lugar para buscar a Deus, amém? Bênção, que tu tenha uma semana de tremendas vitórias. Fecha os teus olhos, levanta tuas mãos. Senhor, tua graça sobre cada um, tua bênção nessa semana, que cada um tenha uma semana de tremendas vitórias. Eu quero que tu continue o versículo que eu recitar agora bem alto. Se Deus é por nós, mais alto. Se Deus é por nós, mais alto. Se Deus é por nós, bênção seja sobre tua vida essa semana. Se Deus é por ti, ninguém será contra ti. Amém?